E aí, galerinha, boa noite. É, Trazendo aqui mais uma questãozinha de cálculo 3 e espero conseguir sanar todas as dúvidas que vocês têm. Desculpa aí pela qualidade do vídeo. É, Não esperava fazer essa gravação no dia de hoje, mas vamos lá. Primeira vinheta, já já nosso vídeo. Então, inscreva-se no canal, seja bem-vindo e vamos direto ao ponto. Primeira questão diz assim: determine o domínio da função vetorial. Aí a função vetorial é elevada a t, ln de t, e 1 sobre t mais 1 ao cubo e calcule r de 1. Gente, ó, para determinar a função, o domínio da função, a gente vai analisar o quê? A restrição de cada função. Eu acho que eu já tenho essa questão aqui no canal, mas vamos lá. Se eu for olhar para e elevado a t, poderia me perguntar: existe alguma restrição dessa função? Não, porque ela é uma função contínua. Então, t pertence aos reais. Se a gente para olhar agora para ln de t, a única restrição de ln é que o t ele tem que ser maior do que zero, porque ln de zero não existe. E agora a função 1 sobre t mais 1 elevado ao cubo me diz o quê, ó? Primeira coisa, se a gente pegar o t mais 1 e igualar a zero, a gente vai ter que t é igual a menos 1. A única restrição em que esse t ele não pode ser, né, e esse denominador, que ele não pode ser zero. Então eu vou dizer que o nosso t tem que ser diferente de menos 1, certo? E aí, feitas essas observações do domínio, a gente vai escrever o quê, né? Que o domínio da primeira, ela pertence aos reais. O domínio da segunda vai estar compreendido, como tem que ser maior do que zero, é de zero para mais infinito. E o domínio da terceira pertence aos reais, tal que ele não pode ser menos um, certo? E aí como é que a gente representa isso aqui? D1, se a gente passar a reta, botar um zero como ponto principal, então vai ser tudo isso aqui, ó. O D2 é, ele tem que ser maior do que zero. Então, se eu tenho um zero bem aqui, tem que ser maior do que zero para mais infinito, será isso aqui. Opa. O D3, mesma situação, só que agora eu tenho o zero e o menos um. E aí tem que ser ele pode ser, ele é pertencente aos reais, só que ele não envolve o menos um, então o menos um envolve em aberto, ok? Então qual que seria a interseção D1, D2, D3? Seria com zero para frente, né? Então eu vou dizer, parou de novo.
vou dizer que o domínio ele é de zero para mais infinito, certo? E aí agora a questão está pedindo para calcular o valor de R1. Aqui é só substituir. Então, onde tem t, a gente substitui na função. A função ela é e elevado a t, ln de t, e 1/1 mais t ao cubo. Então, R de 1 vai ser e elevado a 1, ln de 1, e 1/1 mais 1 elevado a 3. Portanto, R de 1, para finalizar, e elevado a 1, ln de 1 é 0. Ali no denominador vai dar 2, 2 ao cubo é 8, então 1/8. Acabou aqui a primeira questão e vamos para a segunda. Organizar, hum, puxando a segunda questão. Isso. Então, volta o vídeo aí, faz com calma e espero que tenha entendido. Qualquer coisa pode colocar mensagem aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Questão 2. Pegar outra folha. Vamos lá. Questão 2 diz assim. Qual é a diferença entre os caminhos de R1, aí dá o cosseno e seno, e o R2 seno e cosseno em torno do círculo unitário, né? Aí, gente, aqui fica bem claro também de poder observar, porque a, o R1, eu vou só reescrever aqui, tá? O R1, a- como ela está escrita como sendo cosseno de t e seno de t, a gente lembra o quê, né? E quando a gente for olhar para x, na verdade a gente for olhar para o ponto cartesiano, é xy, né? Então o x é cosseno de t. E o y, ele é o seno de t, certo? Então quando a gente resolve isso aqui, a gente vai, o que eu posso fazer? Ó? Se eu tenho, como é um círculo unitário, se eu pego e somo x mais y, os seus quadrados, né? Isso aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t, que é a relação fundamental da trigonometria. Isso daqui é 1. Então, eu tenho um raio igual a 1. Ou seja, né? Eu posso então dizer, portanto, que o R1 fica sobre o círculo unitário, né? Fica sobre o círculo unitário. E aí eu vou fazer a mesma coisa para R2. O R2, ele está escrito como sendo seno de t, cosseno de t. E aí eu vou observar x e y, em que o x é o seno de t e o y é o cosseno de t. Então, se eu faço a soma de novo dos seus quadrados, eu vou ter seno ao quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t, que é o valor fundamental da trigonometria, que é
E o R2, portanto, ó, o R2 também fica, né, sobre o círculo unitário, pois ambos têm raio igual a 1. Qual é a diferença? Por que que eu disse que é notório de ver? Porque o R1, é, eles vão ter, eles vão ter orientações diferentes. Um vai no sentido horário e o outro vai no sentido anti-horário. Porque um começa com seno e o outro começa com cosseno, né? Então, no início, ó, como é que elas seriam representadas no início, ó? O R1, no início, se eu digo R1 de zero, o que que eu tenho, né? Eu vou ter o R1, ele é cosseno de zero, seno de zero. E o R2 é o seno de zero e o cosseno de zero. Então, a igualdade aqui dos dois vai me fornecer cosseno de zero é um, seno de zero é zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é um. Então, eu vou ter isso aqui, ó, né? Elas começam diferente, né? Então, eu vou dizer que aqui, ó, elas começam diferentes, certo? Em relação à orientação, e aí eu não vou mostrar é uma, eu só vou dizer que o R2 ele é uma reparametrização de R1, né? Porque aqui o R2 ele vai percorrer no sentido no sentido horário, enquanto que o R1 vai percorrer no sentido anti-horário, justo por elas começarem diferente uma da outra, certo? Então, a única diferença entre elas é isso. Ambos pertencem ao círculo unitário, porém, uma percorre no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, tá bom? Deixa eu puxar a questão 3. Desculpa estar sendo rápido aí na resolução das questões, mas é só por conta da otimização mesmo do tempo. Deixa eu puxar outra folha. Ah, tirar aqui né, passo o vídeo devagar para poder repassar a questão 2, certo? Ou tiro o print. Vamos lá para a questão 3, que diz: encontre uma parametrização vetorial da reta que passa pelo ponto P na direção e no sentido do vetor V, né? Se ele está pedindo uma parametrização, é porque a gente tem que... Por que eu fiz essa questão aqui? Ah, a gente tem que entender o seguinte, ó, questão 3, que a nossa reta R, gente, é a mesma ideia lá da equação da reta, tá? Que a gente aprende lá acho que no ensino médio, porém com letras diferentes. Agora eu tenho o ponto, né? O P é o ponto, e aí o T é o valor da minha constante, e o V é o meu vetor. E aí, se a questão está informando o ponto e a direção e o sentido do vetor, eu vou substituir ela aqui na minha reta, tá? Na minha reta R. Então, quem é o ponto? O ponto é 3 menos 5 e 7, e vai somar um T,
que vai multiplicar os, os valores do vetor, que é 3, 0 e 1. E aí, como é que a gente faz isso aqui então, né? R de t é igual. Eu vou considerar assim, ó, como sendo x, x, y, y, z e z. E aí o que for x eu junto com x, o que for y eu junto com y, e o que for z eu junto com z. Então será 3 mais 3t, o y menos 5, não vou botar t vezes zero, não precisa. E o outro é 7 mais t, certo? Então, esse daqui, ó, esse daqui é o meu valor de x, esse daqui é o meu valor de y, e esse daqui é o meu valor de z, certo? E aí a questão está pedindo para a gente parametrizar. Se a gente vai parametrizar, então, um valor, então, qual é a parametrização? É só fazer a igualdade. A chave da porta? Já que eu chego lá, só gravar essa que eu vou lá. Aí vai ficar, ó, a igualdade de x igual a 3 mais 3t. A outra igualdade que é y igual a menos 5. E a outra que é z igual a 7 mais t. E aí, se eu quero parametrizar, eu vou isolar o t. Então, vai ficar ó, x menos 3 igual a 3t. Então, x menos 3 sobre 3 é igual a t. Tá aberto? Tchau, tchau. Até amanhã. Nessa segunda aqui, como eu não tenho valor de t, então eu vou dizer que t é igual a zero. E a última, eu vou dizer que z menos 7 é igual a t. Aí você vai observar que eu achei três igualdades para t, né? Então, se eu tenho t, t e t, todo mundo é igual. Quem é que é igual? Se eu escrever assim, ó, tx é igual a ty, que é igual a tz, então a minha parametrização será x menos 3 sobre 3, que é igual a zero, tá? Não vou escrever o zero, tá? Esse aqui é zero, tá? Eu posso deixar sem, que é igual a z menos 7. Por que que eu posso deixar sem, ó? Porque automaticamente, quando eu não identifico um parâmetro, né, no caso do y, eu já estou dizendo que esse y é zero, já que apareceram somente o parâmetro x e o parâmetro z, certo? Então, assim a gente finaliza a questão 3, tá bom? Então, volta o vídeo aí devagarzinho, é a questão mais curta, né? Tudo bem? Deixa eu puxar a questão 4. Questão 4, eu vou puxar outra folha, tá bom? Acho que acredito a questão mais longa que tem essa daqui. Mas é só por questão de escrita mesmo. Ah, bom, mostre que as curvas planos alfa, né, ele dá o valor de alfa, t e 2t, beta é 2r mais 1, 4r mais 2, né, tanto as duas UR pertencem aos reais, que elas possuem o mesmo traço. Se é assim, ó, se a questão está pedindo o mesmo traço, é porque elas vão estar numa mesma reta, certo? Se a gente for olhar em relação a conjunto e imagem, então ambas pertencem à mesma imagem. A ideia é essa, mas como é que a gente vai mostrar isso, né? Eu vou dizer o seguinte, ó, que na questão 4, eu posso escrever que a imagem de alfa, é alfa, não é 2 não, tá bom? Isso aqui vai ser o quê, ó? Vai ser a própria função, que é t
2t, tal que o meu t pertence aos reais, tá? Então, a minha primeira situação é essa. E que isso daqui, e quando eu escrevo a imagem de beta, quem é a imagem de beta, né? É a função que é 2r mais 1, 4r mais 1, tal que r pertence aos reais. Então, se ambas pertencem aos reais, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que que a imagem de alfa é igual à imagem de beta, tudo bem? Então, como é que está a função alfa? A função alfa, ela está no formato de t 2t. E a função beta, ela está beta de r, né? Ela está num formato de 2r mais 1 e 4r mais 1, beleza? Se eu for parametrizar essa função, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que aqui, onde tem t é o meu ponto x, e aonde tem o 2t é o meu ponto y. E a mesma coisa eu vou fazer ali com beta, certo? Bom, então vamos fazer isso, ó. X é igual a t, e a outra é que que y é igual a 2t. Agora, eu gostaria que você visse, né, que essa igualdade aqui, ó, em que x é igual a t, como eu quero a imagem, né, então eu vou trabalhar em cima do eixo y, certo? Em que o x ele é o domínio e o y vai me dar lá o contradomínio, né, dando assim a relação com a imagem. Então, quando eu substituo o valor de t na função na y, né, na parametrização de y, o que é que eu vou obter? Eu vou conseguir obter que y é igual a 2 vezes x, porque o t é igual a x. E aí, o que é que eu tenho que provar? Provar que a b tem essa mesma relação. Como? Assim, ó, eu vou dizer que x é igual a 2r mais 1, certo? E o y, ele é igual a 4r mais 1, é? 4r mais 1? 4r mais 2. Gente, a gente conserta aí, por favor. 4r mais 2, tá? Então, eu vou colocar de azul, aonde eu escrevi mais 1, que é para vocês ajeitar aí, tá? Desculpa aí, tá bom? Beleza. E aí, nessa função y, olha só para essa função y aqui, ó. Eu vou colocar o 2 em evidência, ó, de forma que eu vou ter aqui, ó, 2 que vai multiplicar r mais 1, tá bom? E aí eu vou bater o olho em cima da minha função de x, ó, eu vejo que 2r mais 1 é x. Então, essa função, né, em relação à parametrização, me vai dar o valor de y igual a 2 vezes x. E assim eu consigo, né, eu provo, né, que as duas funções elas passam pela mesma reta, né? Você pode até anotar aí, a imagem das funções passam pela mesma reta, tá bom? Aí, assim a gente consegue, então, responder a questão 4, viu? Deixa eu só colocar a escrita, né, aqui para vocês, ó, que é importante dizer que alfa e beta, elas produzem pontos que verificam a equação y igual a 2x, certo? Ou seja,
des- descrevem a mesma reta, a mesma reta, tá? Assim a gente consegue responder a questão 4. Da... Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho, que tá bem em cima, né? O QR Code aqui da chave Pix, viu? Ah, e falando nisso, quem quiser contribuir aqui, pode ficar à vontade, tá bom? Isso me ajuda muito a ter mais ânimo, vamos dizer assim, para poder gravar novos vídeos, tá? Então é isso. Questão 4, deixa eu puxar a questão 5. Questão 5 tem um enunciado um pouquinho longo, né? Certo? Vou puxar outra folha aqui, tá? Você tira o print, vou passar o vídeo devagar para poder copiar. Vamos lá, questão 5. A questão 5 acho que dá para responder aqui. Nessa questão aqui, ele pergunta, né, qual das curvas seguintes tem a mesma projeção sobre o plano XY? E aí ele dá uma facilidade para a gente poder observar, porque diante das três funções, quando eu tenho, ó, quando eu tenho uma reta R, né, na questão 5, quando eu tenho uma reta R e uma R de t, ela é escrita assim, ó, x de t, y de t, z de t, né? E como a questão está pedindo para a gente observar no plano XY, isso significa o quê? Que o ponto Z ele será ignorado, tudo bem? E aí eu vou observar então as minhas funções ignorando o Z. Na primeira, em R1, né? R1 de T, eu vou dizer o quê, ó? Que o meu x de t ele vai ser igual a t e o meu y de t ele é igual a t ao quadrado. Então, o meu ponto xy, na verdade, x de t, y de t, ele vai ser igual a t e t ao quadrado. Beleza? Na segunda, eu tenho R2 de t, que é igual a x de t é elevado a t, y de t, que é t ao quadrado. Então, eu posso escrever que x de t, y de t, será e elevado a t e t ao quadrado. E agora, a terceira, R3 de t é igual aí. Igual não, bota só um então, tá bom? X de t é t e y de t é t ao quadrado. Então, x de t e y de t é t e t ao quadrado. Então, observa-se que no plano XY, né, são iguais, ó, são iguais R1 e R3 de t no plano XY, certo? Fica assim, então, a resolução da quinta questão. E é isso, gente. Pois um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem, deixe mensagem nos comentários. Tem meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Não esquece de compartilhar, de deixar o like e de contribuir também.
Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.